Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021 da Pague Menos. Estão presentes hoje conosco o Sr. Mário Queiroz, CEO, e o Sr. Luiz Novaes, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela intranet, via webcast, por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço ri.paguemenos.com.br. Informamos que as perguntas enviadas pela plataforma de webcast serão respondidas posteriormente pela área de Relações com Investidores. Informamos também que esta conferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. A companhia esclarece que segue o protocolo de segurança e que os participantes foram testados previamente para a realização desta videoconferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Pague Menos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Queiroz, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoconferência da Pague Menos. Esse terceiro trimestre de 2021 foi marcado pela nossa retomada da expansão. Abrimos 25 novas lojas, bem alinhado com o que havíamos divulgado, que atingiríamos nossa velocidade de cruzeiro quanto à abertura de novas lojas nesse terceiro trimestre de 2021. Algo em torno de 30 lojas por trimestre, em linha com o guidance de 2022, que serão 120 lojas. Devido à inércia da retomada do processo de expansão, algumas lojas do terceiro trimestre escorregaram para o quarto trimestre. Com isso, teremos um trimestre atípico, um número maior de inaugurações. Somente em outubro, inauguramos 16 lojas e, por isso, reiteramos o guidance de 80 lojas para 2021. Outro grande feito deste trimestre foi o crescimento dos nossos canais digitais. Atingimos 8,5% de participação no faturamento, um crescimento de mais de 70% em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas eu não quero ficar aqui antecipando a fala do Novaes, nosso CFO, que tem muito mais detalhes dos números deste trimestre. Depois eu volto falando mais sobre o nosso digital, nosso hub de saúde e sobre inovação na Pague Menos. Por favor, Novaes. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Bom, então, começando a nossa sessão de resultados do terceiro TRI, na página 4, o Mário já antecipou 2 destaques importantes. A gente resume aqui os 8 destaques que a gente considerou bastante importantes desse trimestre. Indicadores operacionais continuam melhorando, refletindo em resultados financeiros bem positivos. Então, os 8 destaques são, o primeiro deles, como o Mário já antecipou, participação dos canais digitais, atingindo 8,5% da venda total da companhia, crescendo 3,2 pontos acima do terceiro TRI do ano passado. Market share no crescimento já no segundo trimestre de crescimento contínuo, meio ponto na região Nordeste e 0,6 na região Norte. O NPS na nossa máxima histórica de 76. A nossa EBITDA crescendo, margem EBITDA crescendo, o EBITDA crescendo 7,4%. A expansão, como o Mário falou também no início, ganhando tração. A gente inaugurou 25 lojas agora nesse trimestre.
Ruptura de estoque, outro recorde importante para a gente está com um patamar de 45% menor em relação ao terceiro tri do ano passado, a margem bruta 100 basis points melhor do que o terceiro tri do ano passado, e um ROIC, a gente mantendo o ROIC acima de 20%. Então, melhorias bastante consistentes que nos mantêm bem otimista para o futuro. Na próxima página, na página 5, a gente traz aqui algumas fotos de algumas dessas 25 lojas que a gente inaugurou no terceiro tri. Como o Mário antecipou, só no mês de outubro foram 16 inaugurações, ou seja, a gente reforça o nosso guidance de 80 lojas para o ano. Essas lojas têm performado bem, e a gente traz no slide 6 alguns indicadores dessas inaugurações que a gente fez até esse momento. Então, além das 25 lojas que a gente inaugurou no terceiro tri, outras 7 a gente já tinha inaugurado no primeiro semestre. Então, aqui a gente traz alguns indicadores dessas 32 lojas. Então, dessas 32 lojas, 97% dessas lojas são lojas que a gente inaugura nas regiões Norte e Nordeste, 84% dessas lojas nas classes B2, C e D, ou seja, reforçando e alinhando com a nossa proposta e a nossa estratégia, lojas que a gente inaugura nessas regiões que a gente considera como sendo a nossa casa, em micromercados que a gente tem um market share mais baixo ou até inexistente. Então, a gente tem um ferramental aqui que nos protege contra a canibalização, a gente está bem tranquilo com relação a isso. E a curva de maturação, como a gente demonstra do lado direito do slide, ela está até um pouco melhor, principalmente nos primeiros meses de operação das lojas, em relação à nossa análise de viabilidade que a gente faz para cada novo site. Então, a amostra ainda é pequena, são só 32 lojas, mas a gente tem já uma performance muito boa. Lembrando que a TIR projetada para essa nova safra de lojas é de superior a 20%, ou seja, são lojas que a gente está bem otimista e bem contente já com esses primeiros momentos de performance dessas lojas. Reforçando aqui o guidance das 120 lojas para o ano de 2022. Na próxima página, a gente traz aqui uma outra notícia muito positiva para a gente, o crescimento de market share. Então, a gente está no segundo tri de crescimento de market share, principalmente nas regiões core. Então, a gente atingiu 19,7% de market share na região Nordeste, com meio ponto de crescimento. A gente atingiu 10,7% de market share na região Norte, 0,6 ponto acima do terceiro tri do ano passado. E a gente está com uma perspectiva bastante positiva para os próximos trimestres, em função do novo ciclo de expansão que a gente mencionou aí nos slides anteriores. E no slide, na página 8, a gente traz mais informações sobre market share. Nessa página, a gente destaca aqui a evolução em número de venda total, né, Brasil e das regiões do Brasil, quantidade de lojas e a venda média por loja. Lembrando que a IQVIA, ela equaliza preços das redes. Então, na prática, esse market share que a IQVIA apresenta para a gente no fundo, o market share de volume. Então, na primeira coluna, a gente demonstra o crescimento de vendas total. Então, a Pague Menos cresceu 8,1%, enquanto o mercado 7,8%. Em crescimentos muito robustos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, como a gente comentou. E a gente destaca aqui a última coluna, que é a coluna de venda média por loja. Então, as mesmas lojas da Pague Menos têm crescido mais do que a média do mercado em todas as regiões do Brasil, demonstrando quão positivo a gente está em todos os indicadores operacionais. Os principais deles a gente destacou no início. A gente vai falar mais sobre alguns deles, né? Sortimento, ruptura, participação nos canais digitais, marca própria. Então, todos esses KPIs nos ajudando a melhorar a venda média por loja. Então, um indicador bem positivo. Próxima página, crescimento de vendas. Então, como a gente mencionou no slide anterior, a gente cresceu acima do mercado e o nosso crescimento de vendas foi bem importante, 7,4%. Same store 7,1% e lojas maduras de 6,6%. Nos nossos cálculos internos aqui, a inflação ponderada dos últimos 12 meses entre medicamentos e não medicamentos é de 6,2%, ou seja, a gente continua crescendo aqui, principalmente em lojas maduras acima da inflação. Lembrando que a gente está numa base de comparação um pouco mais forte, né? Então, nos trimestres anteriores, nosso patamar de crescimento foi bem robusto. A gente continua com um patamar de crescimento robusto, mas a base de comparação já começa a ficar, sem dúvida, um pouco mais forte. Na próxima página, página 10, um dos principais indicadores operacionais que tem nos ajudado a melhorar a performance em vendas da companhia é a disponibilidade de produtos. Então, nosso time comercial tem feito excelente trabalho para aumentar a disponibilidade de produtos, ou seja, sortimento. Então, a gente sai de um patamar de 7,9 mil SKUs em média por loja no primeiro TRI de 19 para 9,6 mil SKUs em média por loja agora no terceiro TRI. E concomitante com uma redução de ruptura
e não está aqui no slide, mas a gente também reduz em relação a perdas, ao índice de perdas com estoque. Então, combinação perfeita de aumento de sortimento, diminuição de ruptura e diminuição de perdas com estoques. E isso tem nos ajudado muito a incrementar vendas, como eu comentei nos slides anteriores. Próxima página, página 11. Aqui a gente demonstra a mix de venda e marca própria. Então, destaques positivos para a participação da categoria de genéricos. Então, a gente atingiu 9,7% de participação dessa categoria. Aqui, muito em função de ações comerciais e ações de CRM. A gente acredita que o nosso fair share nessa categoria é ali próximo de 12%, ou seja, ainda tem bastante espaço para crescer. E a gente está trabalhando nisso, obviamente, aqui sempre respeitando prescrição. Marca própria, do lado direito, outro destaque super importante. A gente atingiu aqui 6,3% da venda total da companhia. Mesmo com crescimento em vendas totais da companhia num patamar alto, a gente continua crescendo mais nessa categoria, graças a lançamentos importantes nesse grupo de produtos. E a categoria de serviços, é importante destacar aqui, ela perdeu um pouco de volume, então ela saiu de 3,3 no trimestre anterior para 1,8, mas um patamar ainda bem positivo em relação aos tris do ano passado. Então, aqui muito em função da diminuição na demanda por testes de Covid, obviamente aqui, graças a Deus, vacinação avançando, a pandemia passando e uma demanda menor por testes de Covid. Mas é uma categoria de serviços que vem crescendo muito, o Mário vai explorar um pouquinho melhor sobre ela no próximo capítulo da apresentação. Na página 12, aqui a gente destaca efeitos positivos e efeitos negativos, né? Os efeitos negativos aqui, com o aumento de participação dos canais digitais, das parcerias e convênios e do AVP, são movimentos aqui que nos corroem um pouquinho a margem, mas são canais e efeitos muito importantes para continuar fidelizando e traz a cash margem incremental para a companhia. A gente vê esse movimento positivo para a companhia como um todo, mas tem assim uma pressão negativa aqui na margem. E impactos positivos, principalmente em função de genéricos e marca própria, que a gente comentou no slide anterior, e a gente continua aqui capturando a upside do projeto de vendor management e o índice de ruptura de perdas com estoque vem diminuindo. Então, ou seja, uma combinação muito positiva de incremento de vendas e incremento de margem bruta. Então, outros indicadores aqui bem positivos para a gente. Próxima página, página 13. Aqui informações sobre vendas. A gente, do lado esquerdo, despesas com vendas, a gente está num patamar equivalente ao dos trimestres anteriores. A gente tem, em relação ao terceiro tri do ano passado, um crescimento de 100 base points, muito em função de que no ano passado o governo emitiu as MPs, né, da Covid, que propiciaram as companhias a fazer redução de jornada, suspensão de contratos de trabalho e férias. A companhia usou essas medidas provisórias para poder conter e ajustar o quadro em função da pandemia. E a gente volta ao patamar normal agora nos próximos tris, com a eliminação desses efeitos das MPs. Mesmo assim, a gente continua mantendo o mesmo patamar ali de 18,8, mesmo com uma pressão inflacionária bastante grande. Então, aluguéis, suprimentos, salários, esses indicadores todos vêm pressionando e a gente vem conseguindo controlar as despesas com maior produtividade. Lembrando que essa nova safra de lojas, como a gente também está comparando períodos com inaugurações de lojas versus períodos sem inauguração de loja, as novas lojas, como todos sabem, nos primeiros meses de vida tem um EBITDA negativo, ou seja, então, uma participação das despesas sobre o faturamento maior em relação às outras lojas, mas mesmo assim a gente consegue manter esse patamar, o que a gente considera bem positivo. Significa que as mesmas lojas então, estão entregando resultados ainda melhores. E do lado direito, as despesas administrativas, a gente tem ali 10 bips a mais em relação ao segundo tri. A gente continua investindo em pessoas, principalmente em equipe de tecnologia. A gente está com um grupo de desenvolvedores aqui 43% maior do que nos trimestres anteriores e também a gente está avançando em alguns projetos estratégicos na companhia que nos ajudam a plantar sementes aqui para colher resultados futuros. Um momento, rapaz. Sim. Parece que estamos com um problema técnico aqui na parte da imagem. Queria só confirmar se o áudio continua ok. Mas, infelizmente, vocês não vão poder apreciar a nossa beleza aqui, né, Novaes? Mas o que importa, a voz continua, o áudio continua. Está tentando resolver aqui a questão da imagem, mas a gente continua aqui saindo com a apresentação com o áudio. Perfeito. Bom, então, na página 14, a gente demonstra a evolução de margem de contribuição e margem EBITDA.
a gente está aqui no mesmo patamar do terceiro tri do ano passado. Lembrando que no slide anterior a gente mostrou que no terceiro tri do ano passado a gente teve aquele efeito positivo das MPs na linha das despesas com vendas. Então, retirando esse efeito e retirando o efeito das lojas novas, que puxaram a mais ou menos 20 bips para baixo a margem de contribuição e a margem de EBITDA, a gente está numa situação bem positiva. Então, ou seja, a gente continua melhorando o EBITDA nas lojas, nas mesmas lojas. Lembrando, como eu disse também no slide anterior, que a gente agora está comparando o período com inaugurações versus períodos anteriores sem inauguração. Então, quando a gente estabilizar o volume de inaugurações de loja, a gente vai conseguir enxergar mais claramente as evoluções. A gente está muito otimista com a expansão de margens nos próximos períodos. Na página 15, a evolução de lucro líquido, a gente teve um lucro líquido também bastante importante no trimestre, de 35,6 milhões e 1,7% de margem. Aqui, a gente teve dois efeitos não caixa, na verdade, um deles não caixa, depreciação, e outro caixa, imposto de renda, mas são efeitos não operacionais aqui, que pressionaram em 22,4 milhões de reais neste trimestre. Então, depreciação e uma alíquota efetiva de imposto de renda muito maior em relação aos tris anteriores. Então, tirando esses efeitos também, a gente continua aqui num excelente patamar de lucro líquido. Lembrando que os resultados operacionais, principalmente a coluna de vendas, que a gente demonstra os componentes da variação do lucro do lado direito, continua aqui contribuindo para incremento de lucro líquido da companhia. E esse patamar de alíquota efetiva de imposto de renda também se normaliza nos próximos tris. Próxima página, página 16, evolução de ciclo de caixa e endividamento. Ciclo de caixa, a gente terminou o trimestre com 61 dias de ciclo de caixa. A gente está com investimento maior em estoques, a gente permanece com investimento maior em estoques para poder sustentar ali, a gente está com excelentes níveis de faturamento na companhia e bons níveis também de ruptura. A gente tem uma oportunidade, a gente conhece que tem uma oportunidade aqui em diminuir a distância entre o prazo médio de estoques e o prazo médio de pagamentos, que hoje está em 37 dias. Em fazendo isso, que a gente acredita fazer aí nos próximos tris, a gente consegue reforçar um pouquinho a posição de caixa, mas a gente está numa situação confortável e normalizada aqui, eu diria, em termos de ciclo de caixa e também no endividamento. A gente está com 1,1 vezes dívida líquida EBITDA no endividamento, que também está bem dentro dos nossos planos. Página 17, a gente demonstra aqui geração de valor da companhia. Então, no lado esquerdo, a valorização da ação. Na medição de 30 de setembro, a gente estava com um alfa superior a 20 pontos, e agora na medição do dia 1º de novembro, ainda um alfa bem superior, acima de 10 pontos, ou seja, a gente está ganhando com folga em relação ao Ibovespa. E do lado direito, um ROIC também muito positivo, a gente mantém aqui um patamar superior a 20 pontos em ROIC. E o último slide aqui da minha parte da apresentação, a gente demonstra um tema super importante, que é a evolução da nossa jornada ESG. A gente, como eu já tinha dito em outros trimestres, a gente concluiu a nossa matriz de materialidade, a gente terminou recentemente a nossa visão 2030. Bom, bom dia novamente, desculpe aí pelo erro técnico. Vamos agora só de áudio. Estávamos falando na página 20, né, falando do nosso Clinic Pharma, nosso Hub de Saúde. E eu dizia que não era novidade para ninguém que a Pagamentos tem cumprido seu papel no ecossistema de saúde do país, levando acesso à saúde para milhões de brasileiros. E durante a pandemia não foi diferente. Fomos a primeira rede de farmácias a oferecer o teste Covid em escala nacional, realizando mais de 1,5 milhão de testes. Também colocamos nossas lojas à disposição dos municípios e participamos da campanha de imunização nacional, tanto para Covid quanto para H1N1 em diversos deles. Realizamos várias doações, entre elas dezenas de respiradores e milhares de kits de higiene para entidades sociais. Também cumprimos com o compromisso de manter o emprego dos nossos colaboradores, aderindo à campanha Não Demita. E nosso Clinic Pharma não se restringiu às lojas. Através do nosso programa Home Care, fomos até as residências e empresas de nossos clientes, rompendo fronteiras, transpondo rios para levar o cuidado onde fosse necessário. Como a foto aí ilustra bem, testemunhamos nossa farmacêutica no município de Abaetetuba, no interior do estado do Pará. Graças a Deus e ao trabalho de heróis incansáveis, a pandemia está ficando para trás. Mas nosso Hub de Saúde continua crescendo e se tornando cada vez mais relevante, agora para a retomada das atividades. Na próxima página, destacamos algumas novidades, como a realização de testes para grandes eventos, como shows, congressos e viagens, teste de Covid para quem já tomou suas doses da vacina e quer checar se já tem os anticorpos, e também estamos imprimindo gratuitamente o passaporte de vacinação em nossas clínicas. Na página 22, trago alguns indicadores do Clinic Pharma.
nesse trimestre, realizamos mais de 500 mil de atendimentos em nossas clínicas. Um forte crescimento em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já em comparação com o segundo trimestre de 2021, percebemos uma queda, devido aos testes de Covid que tiveram seu pico em março deste ano e agora estão em declínio, evidenciando o arrefecimento da pandemia. Já o indicador de adesão mostra que de cada 100 clientes que visitaram nossas lojas no trimestre, quase 5 realizaram algum serviço em nossas clínicas. Consideramos um número muito bom, pois mesmo com a diminuição da procura pelos testes de Covid, os demais serviços estão crescendo, como eu trarei mais detalhes no próximo slide. Por último, destaco a taxa de conversão. Sempre reforçamos que o Clinic Pharma é uma ferramenta de fidelização. Através de um atendimento personalizado, com acompanhamento aprofundado da patologia do nosso cliente, conseguimos entregar mais valor para ele, conscientizando da importância da adesão ao tratamento. Neste trimestre, conseguimos atingir a marca de 65% de conversão. Ou seja, 2/3 dos clientes que utilizaram os serviços do Clinic Pharma realizaram suas compras no mesmo dia da consulta. No slide 23, destacamos o crescimento dos TLR, testes laboratoriais remotos. Além da expansão do número de lojas oferecendo esse serviço, também temos expandido o portfólio de testes ofertados. Além da praticidade e rapidez, o TLR tem um preço mais acessível. Para entender melhor o gráfico, colocamos as linhas azuis numa base 100, partindo do quarto trimestre de 2019, período pré-pandemia. Tanto os serviços básicos, que é a linha tracejada, quanto os TLRs, que é a linha contínua, reduzem bastante no segundo trimestre de 2020, início da pandemia. E agora, no terceiro trimestre de 2021, percebemos que a demanda dos serviços básicos retornou para o patamar pré-pandemia, enquanto a demanda dos TLRs já está em patamar superior ao dobro do período pré-pandemia. A linha vermelha é a demanda dos testes de Covid. Colocamos em base 100, porém com referência no segundo TRI de 2021, que foi seu pico. O TLR tem total fit com nossa proposta de valor para dar acesso ao nosso cliente-alvo, da classe média expandida. Para fechar essa sessão sobre Hub de Saúde, na página seguinte, trazemos alguns destaques desse trimestre. Além dos mais de 500 mil atendimentos realizados e o crescimento contínuo dos TLRs, temos nosso ano, medicamentos especiais, que quase triplicou o faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Também nossa entrada no mercado B2B2C, através da homologação de nossas clínicas para atender clientes de planos de saúde, associações e empresas, como por exemplo o Banco Pan, que passou a ofertar os serviços do Clinic Pharma para seus clientes. Tivemos ainda o recorde de vendas através das parcerias e convênios, uma ferramenta de fidelização que já representa mais de 22% da nossa venda. Lembrando que esses clientes são mais fiéis, vêm com mais frequência e têm um ticket médio maior. Nossa plataforma de telemedicina conta com mais especialidades de atendimento, como nutrólogos e psicólogos. E o Home Care, que agora está disponível em 13 estados, antes eram apenas 2. No slide 25, falamos dos nossos canais digitais. Como mencionei anteriormente, nesse trimestre batemos mais um recorde, um faturamento de 173 milhões, o que significa 8,5% de participação. No lado direito do slide, mostramos o nosso market share no mundo online, medido pelo IQVIA. Enquanto o nosso market share total é 5,7%, no digital atingimos 12,8%, ou seja, mais que o dobro. Isso mostra que não só a nossa relevância no digital, como também o constante crescimento no market share implica que estamos no caminho certo, crescendo mais que os demais players. E por falar em estar no caminho certo, vamos para a próxima página. Enquanto alguns falam sobre inovação e disrupção no mercado, nós fazemos e somos reconhecidos por isso. A PagMenos está no top 10 das companhias mais inovadoras no Prêmio Startup Awards 2021, a única do varejo farmacêutico, ao lado de grandes empresas reconhecidamente inovadoras, como Magazine Luiza, Ambev e Bradesco. E o Nina, nosso hub de inovação, o qual a PagMenos é fundadora e uma das mantenedoras, também foi agraciado, ficando no top 10 na categoria Hub de Inovação, ao lado de grandes nomes como Cubo, InovaBra, Distrito e Uber Hub. E agora em novembro estamos inaugurando a nova sede do P- Lab, nosso braço de inovação, que nasceu na nossa TI e agora tem vida própria, fomentando transformações em diversas áreas da companhia, tendo como grande objetivo melhorar a experiência do nosso cliente.
Falando em cliente, no último slide, trazemos 2 indicadores de satisfação do cliente. Nosso NPS continua melhorando, batemos recorde, nesse trimestre atingimos 76 pontos. E o Reclame Aqui, que mantivemos o selo RA1000 e melhoramos nossa nota, atingindo 8,5. São esses indicadores que mostram que nosso crescimento é sustentável e garantem que estamos no caminho certo. Muito obrigado e agora abrimos para perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor, pressione *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta vem de Daniela Eidir, XP Investimentos. Bom dia, Mário. Bom dia, Luiz. Obrigada pela pergunta, parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, vocês comentaram no release sobre a performance da nova safra de lojas e como ela está alinhada com o estudo de viabilidade de vocês. Eu queria entender como que isso se compara à base de lojas atual, então, versus as demais, se está indo em linha ou até melhor do que o esperado. E a minha segunda pergunta em relação a esse rollout do projeto de escala inteligente que vocês também comentaram, acho que a gente não tinha muito isso no radar. Queria primeiro confirmar se é um projeto novo, né, no sentido de otimização daquelas iniciativas que vocês estão implementando e continuam a ganhar, a colher frutos, né? E se sim, qual que é a estimativa de quanto que isso pode reduzir um headcount por loja, né? Que vocês estão conseguindo manter aí estável, mas enfim, ver se tem um espaço para que isso caia para frente. Obrigada. Olá, Daniela. Muito obrigado pela pergunta. Peço perdão aí pela falha técnica do nosso equipamento. Bom, sobre a nova safra, como a gente mostrou, ela está em linha com o que a gente esperou. Então, a gente tem todo um trabalho no nosso modelo preditivo e ele está se mostrando realmente com bastante acurácia, né? Em comparação com o atual, eu acho que fica um pouco prejudicado, tanto que a gente não trouxe, porque nós estamos falando de 5 meses. Então, apenas uma loja tem 5 meses, foi aquela que nós inauguramos em março. Nós temos aí em torno de 5 lojas, 6 lojas que tem 2 a 3 meses, 4 meses. E aí a grande maioria das lojas, as 25 foram abertas agora, então tem 1 mês, 2 meses. Então, fica difícil comparar com a base atual. A gente vai continuar monitorando isso e trazendo para os nossos releases como está o andamento da safra das novas lojas. E assim que a gente tiver um número que seja estatisticamente relevante para poder comparar com a base atual, a gente vai trazer também esta comparação. Quanto ao Workforce Manager, que é esse trabalho aí com escala inteligente, sim, é mais uma frente nossa que a gente está implementando para poder aumentar a produtividade de nossas lojas. A gente fez um trabalho, né, notório ao longo dos últimos anos de melhoria de produtividade, de conseguir reduzir a principal despesa nossa, que é a despesa com o pessoal, e aí a gente deu uma estancada, né? E que foi o que você mencionou, está em torno de 17 funcionários por loja em média, e a gente acredita que com o WFM, aí, o Workforce Manager, a gente consiga melhorar a nossa produtividade. Não posso lhe prometer que nós vamos conseguir reduzir ainda a headcount nas lojas. A gente vai ter que entender qual vai ser o tamanho desse aumento de produtividade para poder ter alguma redução. O que a gente está focando é na qualidade de serviço prestado para o nosso cliente. Então, assim como a gente mede o NPS, e que tem melhorado, mas a gente sabe que a gente fez uma redução drástica nos últimos anos e precisa fazer com bastante ciência. Por isso que nós fizemos todo esse trabalho aí, além da ferramenta, a gente tem uma consultoria acompanhando todo esse trabalho aí, junto com essa linha de pessoal na companhia. Mas a gente acredita que vai aumentar bastante a nossa produtividade. Nessa linha de produtividade, Dani, só para complementar, além do Workforce Management que você perguntou, a gente também começa um rollout agora do novo sistema de frente de loja, a gente chama de PDV. É uma outra ferramenta que o nosso time de tecnologia está trabalhando há mais de um ano e ele já começou a ser rolloutado em loja. Então, é uma outra frente importante para a gente também
que vai nos ajudar a diminuir tempo de atendimento de cliente em loja, a melhorar a experiência de loja e, consequentemente, também melhorar a produtividade. Então, é uma outra plataforma bastante importante para a gente, que já começou a ser rolloutada para as lojas. Não, está super claro. Obrigada, Mário Luiz. Bom dia. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Ruben Couto, Santander. Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas também. Olhando a evolução de média, de venda média por loja, por mês, acho que teve uma performance bem positiva aí nos últimos 2 anos, mas agora com a aceleração de aberturas vai ficar um pouco mais complicado de acompanhar a performance nas lojas maduras. Mas olhando esse patamar atual, em torno de 616 mil por mês nas maduras, qual que é o potencial que vocês acreditam que ainda dá para chegar com as melhorias na operação que estão em curso, como o canal digital, incremento de convênios, parcerias, marca própria, enfim, queria entender um pouco aqui qual a alavanca que ainda deve puxar crescimento de loja madura acima da inflação. E a segunda pergunta é retomar um tópico ali que o Novaes comentou sobre capital de giro, esse nível de estoques rodando num patamar um pouco mais alto, acho que em parte aí pela aceleração das aberturas, mas também na expansão de sortimento, que se eu não estiver enganado, acho que a meta é chegar até 10 mil SKUs médio por loja, né? Então, imagino que tem um pouco mais para avançar. Esse patamar de 110 de estoque é o que a gente deve esperar daqui para frente ou tem alguma outra variação relevante aí para cima ou para baixo que pode acontecer? Só para entender essa redução de gap aí entre estoques e fornecedor que o Novaes comentou, de onde viria. Obrigado. Olá, Rubem, bom dia. Muito obrigado aí pelas perguntas. Peço perdão também pela falha técnica. Começando de trás para frente, pela segunda pergunta, quanto à questão do PME mais alto, realmente você foi em cima do ponto. Então, como a gente tem investido bastante em disponibilidade de produto, então, ativação de novos SKUs e redução de ruptura, a gente tem investido bem em estoque. O que a gente espera, o nosso patamar normal, não é 110 dias de PME, é menor do que isso, mas a gente está fazendo com bastante parcimônia e a gente está colocando, na medida que a gente vai implementando novos SKUs, são novos SKUs da cauda longa, que tem um giro menor, então realmente ele puxa o PME um pouco para cima. Mas sempre acompanhando a questão do giro desse estoque. Então, o que o Novaes mencionou lá ano passado na nossa apresentação é que a gente tem melhorado a disponibilidade, aumentado o sortimento e reduzido a ruptura, sem prejudicar a questão de vencimentos de produtos. Então, a gente tem conseguido fazer isso, reduzir a questão de perda de estoque, mas o normal, o esperado para a gente não é 110, é abaixo de 110. Só que a gente sabe que agora, o quarto trimestre, a indústria farmacêutica, principalmente farmacêutica, ela sai de férias. Então, a gente tem que se estocar porque ela volta em meados de fevereiro. Então, normalmente, o quarto trimestre a gente fecha aí com um PMA acima do normal. Então, provavelmente, a gente não deve ter uma redução no PME no quarto tri. Mas a gente está monitorando isso aí bem de perto. Novaes pode responder sobre a questão da venda média por loja. Bom dia, Rubem. Bom, sobre a questão da venda média por loja, realmente com a inauguração de lojas, né, a venda média acaba ficando um pouco corroída, né? Então, a venda média total ficou em 602, mas se a gente olhar só para o portfólio das 1.100 lojas da Same Store, a gente teve um patamar de 617 mil em média por loja, até um pouquinho melhor do que foi no segundo tri. E a gente está ainda bastante otimista, a gente já vem trabalhando nessas mesmas alavancas que a gente comentou hoje, mas ainda tem espaço para melhorar, como você bem citou. Então, sortimento, a gente tem espaço para aumentar ainda sortimento em loja, marca própria também, lançamentos importantes acontecendo, né, que também vão nos ajudar com sortimento e também com margem bruta. O digital continua crescendo, consequentemente também nos ajuda, o ticket aqui do digital também nos ajuda a alavancar, a gente vem conquistando mais clientes através dos canais digitais, então, como os produtos são dispensados através das nossas lojas, obviamente isso ajuda também na venda média por loja. Então, a gente está bem otimista em continuar incrementando venda média por loja das mesmas lojas acima da inflação. Esse o indicador que a gente pode compartilhar contigo. A gente tem bastante alavanca ainda para trabalhar nesse sentido e a gente está bem otimista com o crescimento de venda das mesmas lojas. Obrigado, Rubem, pela pergunta. Obrigado a vocês, bem claro.
A próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Novaes. Bom dia, Mário. Obrigado pela minha pergunta. A pergunta aqui vai um pouquinho na frente de expansão. Acho que talvez uma surpresa bastante positiva do trimestre foi a baixa pressão de despesas pré-operacionais, ao passo que vocês aceleram a expansão. Então, eu queria entender o que vocês estão fazendo de diferente aqui para contingenciar bem essas pressões, né? E como a gente deveria pensar nelas daqui para frente, ao passo que provavelmente o volume de expansões elas serão aceleradas. E uma segunda pergunta aqui, eu não sei nem se vocês podem comentar muito, como é que vocês estão vendo aí a aprovação da aquisição da Extra Pharma dentro do CAD, como é que está o timing para esse deal fechar? Obrigado. Bom, Joseph, muito obrigado aí pelas perguntas. Vou também começar respondendo pela segunda. Então, sobre a Extra Pharma, nós nem colocamos na apresentação porque não tem muita novidade, nem no âmbito positivo, nem no âmbito negativo. Nós estamos num momento que os nossos advogados estão nos auxiliando, um momento meio de silêncio, quase um quiet period, porque agora é o trabalho do CAD, né? Nós fizemos todo esse trabalho desde maio de conversas com o CAD, de entrega de informações, de dados para eles, e agora eles estão conversando com as outras entidades do mercado, com a concorrência, com as associações, tipo a Abrafarma, para fazer o trabalho deles. Então, por enquanto, nenhuma surpresa positiva nem negativa, a gente continua com a expectativa de uma decisão do CAD no primeiro trimestre de 2022. Quanto à expansão, a questão das despesas pré-operacionais, o que eu posso dizer é que o nosso time de expansão, ele veio de uma escola aí 3G lá do Burger King, que eles conseguiram excelentes negociações, onde a gente consegue, uma das principais despesas, que é o aluguel, a gente consegue só começar a pagar após a inauguração da loja. Então, na grande maioria dos casos, a gente consegue uma carência bem grande, o que não era no passado. No passado, a gente fechava o contrato e tinha 3 meses, 4 meses de carência, e aí, normalmente, a gente entrava, já começava a pagar aluguel com a loja ainda em construção. Então, acho que essa boa negociação ajudou aí nas questões pré-operacionais. O Novaes pode adicionar alguma coisa aí? Se... O que eu posso agregar aqui, Joseph, obrigado pela pergunta, é que como a gente está inaugurando lojas aqui nas regiões onde a gente tem um awareness muito grande, né, Norte e Nordeste, como você viu lá no slide, logo nos primeiros meses de vida a gente atinge um bom ponto de faturamento em relação àquilo que a gente considera a loja no momento da sua maturação. Então, com esta venda rampando rápido nos primeiros meses, a gente, na média, consegue atingir um ponto de break-even para essas lojas ali próximo do 5º ou 6º mês. E a partir dali a gente já até consegue enxergar um EBITDA positivo. Então, isso tem nos ajudado bastante e essa otimização dessa nova safra, ou seja, essas regiões todas, a gente tem um awareness muito bom e um nível de rentabilidade muito, muito bom também, como eu comentei, com quase zero impacto de canibalização. Então, por isso essas novas lojas estão performando assim tão bem em termos de resultado, e isso deve permanecer. A gente tem perspectivas muito boas para essas próximas lojas que a gente vai inaugurar nos próximos trimestres também. Perfeito, muito obrigado, Novaes. Aliás, se eu puder fazer mais uma pergunta, com relação à expansão, né, dado que os números estão indo tão bem, já não dá para a gente pensar em acelerar um pouquinho mais, né, se o retorno está acima da expectativa, a aderência ao modelo está bastante alta. A gente está bem parcimonioso, eu diria, Joseph, em relação à expansão. A gente está bem pé no chão. O guidance que a gente deu para o próximo ano de 120 lojas, a gente já acha um número, um número importante, é um número que vai nos ajudar a incrementar a market share e continuar a ter um nível de assertividade muito bom em termos de expansão. A gente vai ter um ponto fora da curva, como o Mário comentou agora no quarto tri, né, um volume de inaugurações um pouco maior, porque a gente está nesse momento de inércia, rompendo a inércia e ajustando a maquininha aqui para abrir lojas. Mas, por enquanto, a gente mantém o volume ali, como a gente comentou, de 120 lojas, é um número que a gente considera importante em termos de quantidade, que vai nos ajudar a incrementar share com qualidade. Perfeito, obrigado. De nada. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Pinto, Credit Suisse. Obrigado, bom dia Mário Novaes, obrigado por pegar minha pergunta. A minha pergunta também é em relação à Extra Farma. Ontem também saiu o resultado do Grupo Ultra e os números da Extra Farma aqui, eles seguem marginalmente deteriorando, né, sequencialmente. Número de lojas, venda por loja, same-store sales negativo, EBITDA e tudo mais. Então, eu gostaria de saber de vocês como é que vocês estão tratando, né, dentro do que é legal, sob uma perspectiva de CAD, etc., para receber esse ativo numa boa qualidade, né, com as alavancas operacionais não tão deterioradas. Essa é a minha pergunta, pessoal. Obrigado. Ô Pedro, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Sobre a Extra Farma, a gente julga que o resultado veio em linha com o que a gente espera, né? A gente sabe que a Extra Farma é uma companhia que vinha no turnaround, vinha resolvendo alguns problemas internos e que ela está mediano, nem está com grandes surpresas positivas, nem grandes surpresas negativas. A gente não pode se iludir, a gente sabe que uma empresa que está num processo de M&A, ela não vai estar aí fazendo grandes investimentos, com grandes projetos, então ela deve, o que a gente espera que aconteça com a Extra Farma nos próximos trimestres é isso, é andar de lado, mantendo a máquina rodando, até que feche a operação com o CAD. Então, a gente julga que o resultado veio em linha com o que a gente esperava. Se eu puder agregar aqui, Pedro, a gente acho que só reforça a nossa ansiedade em poder começar a trabalhar, porque a gente realmente enxerga muito potencial de incrementar resultado em termos de faturamento, melhorar a EBITDA da companhia. A gente realmente enxerga muita coisa legal para se fazer lá. Mas, como todos sabemos, né, a gente tem as limitações e a gente respeita, obviamente, o período de análise do CAD. E assim que ele terminar, a gente aí sim vai começar a implementar as ações que a gente já tem mapeado aqui. O time, até este momento, né, está trabalhando basicamente no planejamento, né? A gente não pode interferir, obviamente, na gestão da companhia. Então, a gente só está planejando aqui, tem um time grande planejando integração de tecnologia, de logística e assim por diante, e esperando aqui que o processo se conclua o mais rápido possível para a gente poder implementar as ações lá que a gente acha que consiga capturar valor num curto espaço de tempo. Show de bola. Ficou muito claro. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, Pedro. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Queiroz para suas considerações finais. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção e o interesse de todos. Peço perdão mais uma vez pela falha técnica. Quero aproveitar a oportunidade para reforçar o compromisso da PagMenos em levar acesso à saúde para mais e mais brasileiros, através de nossas lojas, canais digitais e nossos hubs de saúde. Os números do terceiro trimestre comprovam que estamos no caminho certo. Retomamos nossa expansão e, consequentemente, ganhamos market share. Nosso dígito cresce a passos largos e a população está gradativamente reconhecendo e considerando nossas clínicas e todo o nosso ecossistema de saúde como a melhor opção para cuidar de sua saúde primária. E, por último, a inovação, que sempre esteve no DNA da PagMenos e hoje, em tempos de disrupção, temos sido reconhecidos como uma das empresas mais inovadoras do país. Um forte abraço e até a próxima. A teleconferência da PagMenos está encerrada. Agradecemos a participação de todos, podem se desconectar agora e tenham um bom dia.